e M154. Os veículos Fiat, modelos Tempra, Turbo e Stile, são equipados com o sistema de injeção eletrônica de combustível Motronic M152. Os modelos tipo Uno, Fiorino e Elba 1.6 MPI são equipados com o sistema de injeção eletrônica de combustível Motronic M154. Estes dois modelos, M152 e M154, são produzidos pela Bosch e apresentam características semelhantes. Ambos possuem um eletroinjetor por cilindro, posicionados no coletor de admissão, próximo à válvula de admissão, comandados de forma semissequencial. A injeção ocorre sob a forma de spray simultaneamente nos cilindros 1 e 4 e nos cilindros 2 e 3. Todo o controle é realizado por um módulo de comando eletrônico digital com memória de adaptação e lâmpada de anomalia, capaz de gerenciar toda a alimentação de combustível e ignição do motor. Componentes do sistema Motronic M152 e M154. Sensor de rotação do motor, ESS. É localizado na parte frontal do motor, perpendicular à roda fônica. Tem a função de registrar a rotação do motor e a posição dos êmbolos em relação ao ponto morto superior. Sensor de posição da borboleta, TPS. Solidário ao eixo da borboleta de aceleração, tem a função de informar à central eletrônica a posição angular da borboleta de aceleração. Sensor de temperatura do motor, ECT. Localizado no bloco do motor, próximo à válvula termostática, tem a função de informar ao módulo de comando a temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Integrado ao LMM no M152 e no coletor de admissão no M154. Tem a função de informar ao módulo de comando a temperatura do ar admitido pelos cilindros. Sensor de oxigênio, EGO. Localizado no cano de descarga, tem a função de informar ao módulo de comando a concentração de oxigênio nos gases de descarga. Medidor de fluxo de ar, LMM. Presente apenas no sistema M152, está localizado entre o filtro de ar e o corpo de borboleta. Tem a função de informar ao módulo de comando o volume de ar admitido pelos cilindros. Sensor de pressão absoluta, MAP. Presente apenas no modelo M154, está localizado na parede corta-fogo do veículo. É ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira flexível. Tem a função de informar ao módulo de comando a pressão existente no coletor de admissão. Sensor de detonação, KS. Localizado no bloco do motor, tem a função de informar ao módulo de comando a presença de detonação, batida de pino, na câmara de combustão.
Eletroinjetores. Localizados no coletor de admissão, têm a função de pulverizar o combustível no coletor de admissão. Válvula de controle de ar na marcha lenta, IACV. Localizada em cima da tampa de válvula, tem a função de controlar a marcha lenta através de um bypass de fluxo de ar em torno da borboleta de aceleração. Válvula de purga do canister, CAMP. Permite o reaproveitamento dos vapores de combustível retidos no canister. Bomba elétrica de combustível. Localizada no tanque de combustível, tem a função de enviar, por meio de um circuito hidráulico, o combustível até os eletroinjetores. Conector de diagnóstico. Localizado próximo ao módulo de comando, permite a comunicação do scanner para possíveis verificações de anomalias. Bobina de ignição. Tem a função de gerar a tensão necessária ao centelhamento das velas de ignição. No M154, o sistema de ignição é estático com duas bobinas num mesmo empacotamento. No M152, o sistema possui distribuidor. Relés. Tem a função de conectar eletricamente um circuito através de uma baixa tensão para não haver centelhamento dos terminais elétricos. Manutenção. Para se executar a manutenção do sistema Motronic M152 e M154, serão utilizados os seguintes equipamentos: o Scanner Captor 2000, um multímetro automotivo, um equipamento para teste de vazão e pressão, um vacuômetro, uma caneta de polaridade. Acesso aos códigos de falha. Por ser um sistema digital, o sistema Motronic é capaz de informar o código de falha através de uma sequência de piscadas da lâmpada de advertência. Este código representa a falha ou defeito em algum componente do sistema de injeção. Para ter acesso ao código de falhas, curto-circuite os bornes 1 e 2 do conector de diagnose com a ignição ligada. Primeiro, a lâmpada piscará o código de referência do módulo, código 12. Depois de 2 segundos, piscará o código de falha referente ao sensor defeituoso. Como exemplo, o código 56. Mantendo os bornes curto-circuitados, todos os códigos serão repetidos após um período de 4 segundos. Testes. Neste vídeo, é adotado o seguinte critério para a realização dos testes: apresentação do código de falha através do scanner, sintomas apresentados pelo veículo, verificações auxiliadas pelo multímetro automotivo, utilização de equipamentos auxiliares. Código 3. Falha na memória 13. São formas internas de falha da unidade de comando, sobre as quais não se tem controle.
pode-se tentar um reset total do módulo desligando o seu conector geral. Se após o religamento da mesma, tendo-se rodado um pouco com o veículo, os erros persistirem, a solução é a troca do módulo de comando. Código 4. Falha no controle de ar para marcha lenta IACV. O principal sintoma desta falha é a não correção da rotação de marcha lenta quando necessário. Por exemplo, no acionamento do ar-condicionado. Para testar esse atuador, deve-se em primeiro lugar executar o teste de atuadores no scanner, para verificação do funcionamento da válvula. Durante a execução, realizada com o motor desligado, devem ser ouvidos estalos provenientes do atuador. Caso a mesma não apresente funcionamento, desligue a ignição e retire o conector da válvula IACV. Meça a resistência entre os dois terminais da válvula de marcha lenta. O valor deve estar compreendido entre 8 e 10 ohms. Se não estiver, substitua a válvula IACV. Se o valor estiver correto, verifique a tensão de alimentação no chicote do atuador. Durante o período de partida e funcionamento do motor, a tensão deve estar próxima de 5 volts. Se não estiver, verifique o relé geral do sistema e revise o chicote elétrico quanto à continuidade do borne 4 do módulo ao terminal do chicote da válvula. E o borne 46 do módulo ao terminal 85 do conector do relé geral do sistema. Se o relé e o chicote estiverem corretos, há um possível defeito na unidade de comando. Código 5 e 55. Falha no sensor de rotação, ESS. O principal sintoma deste defeito no veículo é o não funcionamento do sistema de injeção e ignição simultaneamente. Portanto, o motor não funciona. As verificações devem ser feitas da seguinte maneira. Desligue a ignição do motor. O terminal de conexão do sensor ao chicote está apoiado sobre o coletor de admissão. Desconecte este terminal. Meça a resistência da bobina interna do sensor. O valor deve estar compreendido entre 500 e 1000 ohms. Fora desses valores, o sensor deve ser substituído. Confira a folga entre o sensor e a roda fônica. Deve estar compreendida entre 0,4 e 1,2 milímetros. Teste o correto aterramento da malha de blindagem do sensor. Para isto, certifique-se da continuidade entre a malha, terminal 19 do módulo e o bloco do motor. Apenas o terminal 19 deve apresentar continuidade com a massa do veículo. Além disso, comprove a continuidade entre os bornes 48 da UC e o correspondente no terminal do chicote do sensor. Para concluir, verifique a continuidade entre o terminal 29 no M152 ou 49 no M154 e o correspondente no terminal do chicote do sensor. Se o módulo de comando informar o código e os testes anteriores apresentarem resultados corretos, o problema será provavelmente o próprio módulo. Código 7. Falha no sensor de pressão ou debímetro. Os principais sintomas observados no veículo são falhas nas acelerações, nas retomadas de velocidade e também a marcha lenta irregular.
O código 7, no Motronic 152, identifica a falha no circuito do medidor de vazão de ar, LMM. No Motronic M154, identifica a falha no sensor de pressão absoluta, MAP. Verificações no debímetro, LMM. Retire o terminal do debímetro e ligue a ignição sem dar partida. Para testar a alimentação de tensão, meça a tensão entre os terminais 3 e 4 do chicote do sensor LMM. O valor deve estar próximo de 5 volts. Caso não esteja, retire o conector do sensor de posição da borboleta, TPS, e verifique novamente o valor de tensão entre os terminais 3 e 4. Se o valor resultar em 5 volts, existe curto-circuito no TPS. Substitua-o e refaça novamente as medidas. Para testar a atividade do debímetro, fixe os terminais do multímetro nos bornes 2 e 4 do sensor. Movimente a palheta sensora lentamente até o batente de plena carga. O valor deve variar de 80 a 900 ohms, sem saltos. Sofrendo uma pequena queda no final do seu curso útil. Verificações no sensor de pressão absoluta, MAP. Para verificar a alimentação de tensão, retire o terminal do sensor e ligue a ignição sem dar partida. Meça a tensão entre os terminais 1 e 2 do chicote do sensor. Deve ser de aproximadamente 5 volts. Se este valor não for obtido, retire o conector do sensor TPS e refaça a medida anterior. Retire um a um os conectores dos sensores ACT e do ST, medindo a tensão de alimentação. Se o valor obtido com a remoção de um dos conectores for de 5 volts, existe curto-circuito no sensor desligado. Corrija o problema e refaça as medidas. Se não, verifique o fio de alimentação do sensor do borne 12 do módulo ao borne 1 do terminal do chicote do sensor. Teste o correto aterramento do sensor através da continuidade entre o borne 2 do terminal do chicote do sensor e a massa. Para verificar o próprio sensor, conecte-o novamente ao terminal do chicote. Utilize o scanner em modo contínuo para rastrear a pressão identificada pelo módulo. Desligue o motor. Conecte a bomba de vácuo à tomada de pressão do sensor. Aplique uma depressão progressiva de 100 em 100 milímetros de mercúrio até 400 milímetros de mercúrio. Os valores obtidos no scanner devem também variar de 100 em 100 unidades. Não encontrando esses valores, verifique a continuidade do fio de resposta do terminal 3 do sensor ao 7 do módulo. Estando correto, substitua o sensor MAP. Utilize o scanner para verificar a pressão no coletor em regime de marcha lenta. Para isto, retire a bomba de vácuo e reconecte a tubulação de tomada de pressão do sensor. Neste regime, a pressão no coletor deve ser de aproximadamente 300 milímetros de mercúrio.
Se este valor não for obtido, verifique a tubulação de pressão quanto a orifícios ou pequenas fissuras. Código 12. Falha no sensor de posição da borboleta, TPS. Os principais sintomas observados no veículo são falhas de aceleração e retomada, além de marcha lenta irregular. Para testá-lo, retire o terminal de alimentação do sensor e ligue a ignição sem dar partida. Meça a tensão de alimentação entre os terminais 1 e 2 do chicote do sensor. Deve ser de aproximadamente 5 volts. Se este valor não for obtido, verifique a continuidade entre o borne 2 do chicote do sensor e o bloco do motor. Não havendo continuidade, revise o fio de aterramento do borne 2 do sensor ao 30 do módulo. Confirme a continuidade do fio de alimentação do borne 1 do chicote do sensor ao 12 do módulo. Confira o conector do LMM, tebímetro ou MAP para verificar um possível curto-circuito nos mesmos. Se todas as condições forem satisfeitas e mesmo assim não houver tensão de alimentação, o defeito estará no próprio módulo de comando. Entretanto, a falha pode não estar na alimentação do sensor, e sim no próprio sensor. Portanto, deve também ser verificada sua resposta dinâmica. Meça a resistência entre os terminais 1 e 3 na posição de marcha lenta. O valor deve estar compreendido entre 2,2 e 2,6 kΩ. Na posição de plena potência, este valor deve atingir próximo de 1 kΩ. Para concluir, conecte o terminal do sensor e ligue a ignição. Utilize o scanner Captor 2000 para rastrear os ângulos da borboleta da posição de marcha lenta à plena potência. Observe que os valores devem variar de forma progressiva e sem saltos. Código 15. Falha na lâmpada de avaria. A unidade de comando é capaz de detectar falha no circuito de acionamento da lâmpada indicadora de avarias. Observe sempre se ao ligar a ignição, a lâmpada de avaria acende. Se não estiver acendendo, verifique o relé geral do sistema e a continuidade do borne 22 do módulo ao terminal da lâmpada de advertência. Comprove se o terminal da lâmpada, correspondente ao terminal 22 do módulo, encontra-se aterrado quando a ignição estiver ligada e o motor parado. Se os testes apresentarem resultado correto e a lâmpada não acender, verifique a própria lâmpada. Se o seu filamento estiver em bom estado, há um possível defeito no próprio módulo. Código 21. Falha no sinal do compressor do ar-condicionado. E código 23. Falha no compressor do ar-condicionado. Ambas as falhas têm a ver com o sistema de ar-condicionado do veículo.
Utilize inicialmente o scanner para executar o teste de acionamento da embreagem do compressor. Durante este procedimento, é notado o ruído do atracamento da embreagem eletromagnética. Para checar as falhas de sinal, remova o módulo de comando. Ligue a ignição e proceda da seguinte forma. Verifique a tensão entre o terminal 41 do módulo e a massa do veículo. Ao ligar o sistema pelo interruptor do painel, a tensão deve ser a da bateria. Além disso, confira a tensão entre o terminal 40 do módulo, sinal do compressor ligado e a massa. Ao acionar o compressor do sistema, a tensão deverá ser aproximadamente a tensão da bateria. Conecte o módulo e acione novamente o ar-condicionado. Verifique o atracamento do relé, localizado no cofre do motor, próximo ao compressor. Se não estiver acionado, faça os testes do relé. Código 28. Falha na sonda lambda, ego. O sistema Motronic pode gerar o código de falha 28 em duas situações distintas. Primeira, o defeito está no sensor ego, ou no seu chicote. Segunda, o sensor ego é acusado de mau funcionamento por interferência de um outro componente que se encontra defeituoso. Para verificar o sensor ego, proceda da seguinte forma. Com a ignição desligada, desconecte o terminal do sensor. Meça a resistência entre os terminais de aquecimento da sonda, fios brancos. O valor deve estar compreendido entre 3 a 8 ohms. Para verificar a alimentação da resistência de aquecimento, dê a partida do motor e meça entre os fios do lado do chicote o valor da tensão. Deve ser apresentado um valor correspondente à tensão de carga. Se não for apresentado o valor correto, verifique o fio de alimentação do relé geral do sistema, Borne 87, ao terminal de alimentação da sonda. Confirme a continuidade do borne correspondente ao fio cinza, ao 10 do módulo. Em seguida, do borne correspondente ao fio preto, ao 28 do módulo. A sonda deve ser testada quanto à correta geração de tensão. Para isto, reconecte o terminal elétrico e dê partida no motor. Aguarde até que se atinja a temperatura normal de trabalho. Retire novamente o conector e meça a tensão nos bornes correspondentes aos fios preto e cinza. Deve ser diferente de 450 mV. Se isto não for observado, verifique quanto a depósitos de carvão na sonda ou contatos elétricos rompidos. No caso de permanência do problema, substitua a sonda lambda. Se a sonda não apresentar sinais de defeito, devem ser verificados outros componentes que poderão provocar indiretamente o aparecimento do código 28. Por exemplo, falta de estanqueidade dos eletroinjetores, vazamento ou mau funcionamento do regulador de pressão, funcionamento inadequado do sistema de ignição, consumo excessivo de óleo ou entrada falsa de ar pelo coletor de escapamento. O funcionamento da sonda também pode ser monitorado utilizando-se o modo contínuo do Captor 2000, selecionando-se o parâmetro tensão da sonda lambda. Estando o motor quente,
o valor da tensão deve variar entre 200 e 800 milivolts. Código 225. Falha no injetor 1. Código 226. Falha no injetor 2. Código 227. Falha no injetor 3. Código 228. Falha no injetor 4. Estes códigos de falha são gerados quando for detectada alguma anomalia elétrica no circuito dos eletroinjetores. Problemas mecânicos dos mesmos, como obstrução ou perda da estanqueidade, não geram os referidos códigos. Para auxiliar no diagnóstico, execute o teste de atuadores do scanner, selecionando a opção Teste dos eletroinjetores. Durante este teste, os eletroinjetores são acionados a uma frequência de 1 pulso por segundo, podendo ser ouvido um ruído característico do deslocamento da agulha interna. Para confirmar se existe sinal de comando do módulo aos eletroinjetores, verifique com o auxílio da caneta de polaridade se existe oscilação dos LEDs durante o período de partida do motor ou em operação normal. Desligue a ignição e desconecte todos os terminais dos eletroinjetores. Meça a resistência interna de cada um deles. Deve estar compreendida entre 10 e 17 ohms. Caso algum não esteja, substitua-o. Para testar a alimentação dos eletroinjetores, ligue a ignição sem dar partida. Meça a tensão entre os bornes do terminal do chicote. O valor deve ser de 12 volts em todos os terminais nos primeiros segundos após o movimento da chave de ignição. Caso não seja, verifique os fios da alimentação do sensor, dos terminais positivos, 1 ao borne 87 do relé geral do sistema. Comprove quanto à continuidade os fios de controle dos terminais 2 dos eletroinjetores aos bornes 16, 17, 34 e 35 do módulo. Caso ainda permaneçam dúvidas quanto à eficiência dos injetores, proceda a um teste externo, realizado em um equipamento apropriado. Código 34. Falha na válvula de purga do canister, CAMP. Esse código de falha indica defeito no circuito elétrico ou na própria válvula de controle de purga do canister. Para auxiliar o diagnóstico de um possível mau funcionamento, execute o teste de atuadores, correspondente ao canister. O scanner ativará a válvula com uma frequência de 1 ciclo por segundo. Durante este procedimento, é possível escutar o movimento interno da mesma. Caso não seja ouvido o ruído característico do seu movimento, desligue a ignição e desconecte o terminal de alimentação da válvula. Meça a resistência entre seus terminais.
O valor deve estar compreendido entre 40 e 70 ohms. Se não estiver, substitua a válvula. Outra causa do não funcionamento é a falta de alimentação elétrica. Ligue a ignição sem dar partida e meça a tensão entre os bornes do terminal do chicote da válvula. O valor deve corresponder à tensão da bateria. Se não for apresentado, verifique o fio de aterramento entre o borne 5 do conector da UC e o borne 2 do terminal da válvula. E também do terminal 87 do relé geral do sistema no terminal 1 da válvula. Estes testes permitem a verificação completa do chicote e da própria válvula. Caso todos os testes apresentem resposta correta e o módulo mantiver o código de erro 34, é possível que o problema esteja no próprio módulo. Código 44. Falha no sensor de temperatura do ar, ACT. Este código gera-se quando é detectado um curto-circuito ou circuito aberto no sensor ou no seu chicote. Os principais sintomas observados no veículo são o empobrecimento ou enriquecimento excessivo da mistura gerada, o que pode acarretar problemas de marcha lenta, aceleração ou retomada de velocidade e emissão de poluentes. Pode ainda ser gerado como consequência o código de falha 28, correspondente ao defeito no sensor EGO. Verifique em primeiro lugar a temperatura do ar recebido pela unidade de comando. Para tal, faça uso do modo contínuo do Captor 2000, mantendo o motor parado, porém com a ignição ligada. Selecione o parâmetro temperatura do ar. Se o motor encontrar-se frio, a temperatura exibida deve ser próxima à temperatura ambiente. Se o motor encontrar-se quente, a temperatura exibida é maior que a ambiente. Caso sejam exibidos resultados absurdos, fora da faixa indicada no scanner, proceda da seguinte maneira. Meça a tensão entre os dois únicos bornes do chicote do sensor. O valor obtido deve ser de aproximadamente 5 volts. Caso não seja, verifique quanto à continuidade do terminal 44 da unidade de comando e 2 do sensor. E também entre os terminais 30 do módulo e 1 do sensor. O teste do sensor deve ser realizado através da medida da resistência interna. Primeiramente, verifique a temperatura ambiente com o multímetro automotivo. Depois, com o motor frio, meça o valor da resistência do sensor entre seus dois terminais. Com a temperatura ambiente entre 10 e 30 graus, a resistência deve estar compreendida entre 3,55 e 1,4 kΩ. Caso esses valores não forem obtidos, substitua o sensor. Código 45. Falha no sensor de temperatura da água, ST. Este código de falha grava-se quando é detectado um curto-circuito ou um circuito aberto no sensor ou no chicote. Os principais sintomas observados no veículo são o empobrecimento ou enriquecimento excessivo da mistura gerada, o que pode acarretar problemas de marcha lenta, aceleração, retomada de velocidade e emissão de poluentes. Pode ainda ser gerado como consequência o código de falha 28, correspondente ao defeito no sensor EGO. Verifique em primeiro lugar a temperatura da água recebida pela unidade de comando. Para tal,
faça uso do modo contínuo do Captor 2000, mantendo o motor parado, porém com a ignição ligada. Selecione o parâmetro temperatura da água. Se o motor encontrar-se frio, a temperatura exibida deve ser próxima à temperatura ambiente. Se o motor encontrar-se quente, a temperatura exibida deve ser maior que a ambiente, porém, dentro dos limites aceitáveis para a temperatura do líquido de arrefecimento de um motor. Caso sejam exibidos resultados absurdos, fora da faixa indicada no scanner, proceda da seguinte maneira. Meça a tensão entre os bornes do terminal do sensor ao ligar a ignição. O valor obtido deve ser de aproximadamente 5 volts. Caso não seja, verifique quanto à continuidade, os fios de alimentação e aterramento entre o borne 45 do módulo e 2 do terminal elétrico. E do borne 30 do módulo ao 1 do terminal do sensor. Assim como no sensor ACT, o ST deve ter sua resistência interna testada. Primeiramente, verifique a temperatura ambiente com o multímetro automotivo. Depois, com o motor frio, meça o valor da resistência entre os terminais 1 e 2. Com a temperatura ambiente entre 10 e 35 graus, a resistência deve estar compreendida entre 5 e 1,5 kΩ. Com o motor aquecido entre 80 e 100 graus, a resistência deve estar compreendida entre 170 e 380 ohms. Caso esses valores não forem obtidos, substitua o sensor. Códigos 128 e 143. Falha no sensor de detonação. O principal sintoma provocado no veículo é o excesso de detonação, batida de pino no motor. Em caso de falha, verifique inicialmente o torque de aperto do sensor, utilizando um torquímetro. Deve ser de 2 kg força-metro ou 20 Nm. Confira a malha de blindagem do sensor e seu correto aterramento. Verifique a continuidade entre o borne 11 do módulo e o terminal correspondente no conector do sensor. Além disso, meça a continuidade do fio de aterramento até o borne 30 do módulo. Se os testes anteriores apresentarem resposta correta e ainda assim o módulo indicar o código 128 ou 143, substitua o sensor de detonação. Códigos 37 e 60. Falha na tensão da bateria. Para certificar-se do bom funcionamento do sistema de carga, proceda da seguinte forma. Primeiro, meça a tensão da bateria nos bornes da mesma. É recomendável uma tensão superior a 12 volts. Segundo, meça a tensão da bateria durante a partida. É recomendável que seja superior a 10 volts. Se as condições forem satisfatórias, compare a tensão da bateria, medida entre seus bornes, e a exibida pelo scanner Captor 2000 no modo contínuo. Caso a diferença entre as mesmas seja superior a 0,5 volt, existe excesso de resistência na linha de alimentação do módulo. Verifique a conexão dos cabos da bateria nos seus polos e o correto aterramento do terminal negativo. Teste de pressão e vazão da bomba elétrica de combustível. A bomba é o componente responsável por enviar o combustível até os eletroinjetores. Portanto,
O mau funcionamento desta acarretará um mau funcionamento do motor. Teste de pressão da bomba. Primeiro, remova o relé da bomba e, em seguida, a tampa do tanque de combustível. Ligue o motor do veículo e mantenha ligado até que pare de funcionar. Faça a conexão do manômetro antes do tubo distribuidor e recoloque o relé da bomba. Ligue o motor e verifique a pressão da bomba. O valor da pressão em marcha lenta deve variar em torno de 2,5 bar. Essas são as principais técnicas de diagnose e reparos nos sistemas de injeção eletrônica Motronic. Lembre-se, o mau funcionamento no sistema de injeção pode ser provocado por problemas adversos ao sistema, como, por exemplo, o secundário da ignição e as partes mecânicas do motor. Nunca deixe de checar o estado desses componentes ao examinar o veículo.